relação ao câncer de mama metastático, tivemos muitas novidades no Congresso americano e muita coisa importante sobre qualidade de vida, sobre remédios, sobre efeitos colaterais e sobre como a gente encara e olha a paciente. Acho que uma coisa importante para começar a falar é que o câncer de mama metastático é uma doença crônica hoje. Acho que essa é a mensagem mais importante. É uma doença com a qual se convive. Claro que tem altos e baixos, tem momentos difíceis. Tem uma coisa fundamental que não é só a diferença entre uma paciente e outra, né? Acho que os oncologistas falam muito da questão do sobrenome do câncer de mama, né? Então, os tipos de câncer de mama metastático, que a gente tem hormônio positivo, HER2 positivo, triplo negativo, então esses são os sobrenomes, mas hoje nós estamos numa fase muito além disso, é uma fase molecular, que não basta só a gente saber esse sobrenome, então ela tem um hormônio positivo, ela tem um HER2 positivo, mas nós começamos a entender cada subtipo molecular desse câncer de mama e como isso vai mudando, às vezes, numa mesma paciente. Então, isso é uma coisa bárbara e que foi apresentada numa sessão que a gente chama de sessão plenária, em que os 45 mil oncologistas ficam na mesma sala, né? Imagina a loucura que é, disputando ali por um lugar. E os estudos mais importantes do ano são apresentados nesse momento e foi justamente um estudo de câncer de mama metastático para a população exatamente que tem esse hormônio positivo e o HER2 que a gente chama negativo, e que elas vinham fazendo o tratamento pré-estabelecido, que é um tratamento já bastante difundido, mas em paralelo elas vão fazendo um exame de sangue que chama biópsia líquida, e através desse exame de sangue a gente é capaz de detectar uma mutação de que ela vai ficar resistente ao tratamento. Olha que coisa incrível. Então, antes dela ficar resistente ao tratamento, a gente descobre e troca o tratamento, né? Então, isso explica por que tem algumas pacientes que vão bem com um tratamento e outras que não vão. A gente está começando a entender isso. Nós vimos trabalhos mostrando como a inteligência artificial pode melhorar a acurácia dos nossos diagnósticos em câncer de mama. Especificamente sobre este assunto, foi apresentado um trabalho bastante importante, apresentado por uma brasileira, mostrando o quanto a inteligência artificial ajuda no diagnóstico anatomopatológico, ou seja, na biópsia, a encontrar uma proteína chamada HER2, mostrando a acurácia muito melhor da inteligência artificial em comparação com a análise clínica nossa. E nessa incorporação nós podemos ter um benefício tanto clínico, mostrando resposta e duração de resposta ao tratamento, ou seja, um controle mais adequado da doença, assim como essa incorporação vai melhorar tanto a qualidade de vida dos nossos pacientes, quanto o aumento de vida deles também. Biópsia líquida é uma tecnologia na qual a gente coleta sangue do paciente, um procedimento super simples, pouco invasivo, uma flebotomia, uma coleta de sangue igual a um hemograma, e a gente consegue mensurar DNA tumoral circulante na corrente sanguínea desse paciente. Isso permite que a gente faça inúmeras coisas, entre elas diagnóstico do tipo de tumor que a gente está tratando, alterações genéticas que vão acabar guiando o nosso tratamento para esses pacientes e até mesmo detecção precoce ou risco aumentado de retorno do câncer no futuro. No Congresso americano, a gente viu essa técnica ser utilizada especificamente para câncer de mama, num estudo muito bonito, que tratou mulheres com câncer de mama hormônio positivo, com o primeiro tipo de tratamento anti-hormonal, e ficou mensurando o DNA tumoral circulante na corrente sanguínea dessas mulheres. Parte dessas mulheres vão desenvolver um determinado tipo de alteração genética tumoral que vai predizer resistência àquele tipo de remédio que aquela mulher está tomando. E daí o que esse estudo fez foi trocar o remédio baseado apenas na alteração da mensuração do DNA tumoral na corrente sanguínea, permitindo que o controle do tumor aumentasse em múltiplos meses, em torno de 10 meses extra de controle com a detecção desta alteração na corrente sanguínea que prediz, que nos conta que aquela doença se tornou resistente ao comprimido que aquela determinada mulher estava tomando. Essa técnica de DNA tumoral circulante, ela vai nos permitir inferir os indivíduos com doença inicial, que acabaram de ser operados, que têm uma possibilidade de estar curado. Essa técnica vai permitir a gente separar aqueles indivíduos que têm um risco muito aumentado da doença voltar no futuro, daqueles indivíduos que têm uma alta probabilidade de estarem curados. E com isso, ajudando a gente a customizar o tratamento dessas pacientes de maneira mais adequada. O que os próximos estudos agora precisam demonstrar é que uma vez que eu estabeleci um risco maior, que a minha intervenção de fato vai alterar o desfecho
daquela determinada paciente. Então, estudos virando futuros, mantenham a atenção para a gente aprender mais sobre isso e o impacto que isso vai trazer na nossa realidade.